Oi, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências, dessa vez de forma virtual, ou seja, de forma online. Espero que, do mesmo jeito da sala de aula, esse vídeo também possa atingir o conhecimento de vocês, que vocês consigam compreender o conteúdo, e vamos estar sempre entrando em contato para tirar dúvidas e também para ficar melhor a compreensão dos assuntos das nossas aulas. A aula que a gente tem hoje é continuando o que a gente parou na sala de aula. A aula de hoje é sobre o destino correto do lixo. Então, o lixo é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, ou seja, em todo o mundo, em todas as cidades, em todos os países, em todos os lugares do mundo, tem problemas em relação ao lixo. Então, o lixo nada mais é que todos os resíduos gerados pelas atividades humanas que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Ou seja, apenas o ser humano é que produz lixo. No ambiente, na natureza, não há produção de lixo, apenas o ser humano é o produtor do lixo. Como tem dizendo aqui, fenômeno puramente humano. Então, o lixo, a gente pode encontrar ele de forma sólida, de forma líquida e de forma gasosa. Então, como eu havia falado, lixo é apenas de produção humana. Em todo o mundo, apenas o ser vivo humano é que produz lixo. Então, o lixo ele pode ser classificado como lixo orgânico, que são os restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeiras, entre outros. Esse é classificado como lixo orgânico. O lixo inorgânico, que são os plásticos, os metais, os vidros, esses podem ser reciclados e também tem alguns materiais que não podem ser reciclados, nessa categoria aí de lixo inorgânico. Temos também o lixo tóxico, que é pilhas, baterias, tintas, esses materiais que não podem ser descartados de forma incorreta no ambiente, pois ele é tóxico. E também tem o lixo altamente tóxico, ou seja, que pode provocar até a morte dos seres vivos, como no caso do lixo nuclear, que são substâncias químicas, e também o lixo hospitalar. Os lixos dos hospitais, de clínica, eles têm que ser descartados de forma correta, porque se ele for descartado de forma incorreta, pode trazer alguns prejuízos, tanto ao ser humano como também à natureza e aos animais. A origem do lixo ele pode ser resíduos domésticos, ou seja, o lixo que a gente produz em casa, os sólidos urbanos, que é de todo o ambiente, na rua, na zona rural, todo o lixo que é produzido fora da nossa casa. O lixo industrial, que é das indústrias, das empresas. O lixo hospitalar, que é produzido pelo ambiente de saúde. E também tem o lixo nuclear, que é o lixo, como eu havia falado, o lixo de substâncias químicas. Para obter condições satisfatórias no segmento social e ambiental nos centros urbanos, especialmente nas grandes cidades, é preciso que haja a intervenção efetiva do poder público, ou seja, dos gestores do município, do estado e federal, ou seja, o presidente. Então, precisa sempre ter ações do poder público, do prefeito, do governador, do presidente, dos deputados, dos vereadores. Essas pessoas elas têm que estar altamente preparando projetos para que tragam condições satisfatórias de condições de vida e de higienização do ambiente. Então, como esse poder público ele pode atuar? Ele pode atuar criando áreas verdes, ou seja, plantando árvores, por exemplo, a arborização urbana, que é isso, a plantação de árvores nas cidades, o manejo de um sistema de transporte coletivo que funcione, ou seja, colocar mais transporte público nas ruas para que as pessoas utilizem esses transportes, porque, por exemplo, vamos dizer que um ônibus ele comporte 50 pessoas. Imagine se não tivesse ônibus, e cada pessoa tivesse um carro, então seria 50 carros na rua. O carro ele produz um gás que causa uma poluição de gases ao ambiente, ou seja, o lixo em forma de gás. Então, o transporte público, o transporte coletivo, é um meio muito positivo para diminuir esse dano ao ambiente.
Além disso, projetos de moradias populares, saneamento básico e água tratada, monitoramento de níveis de poluição e a coleta de lixo. Então, tudo isso é a atuação que o poder público tem para ajudar nesse destino correto de lixo. Como eu falei no início, o lixo ele não só tem esse lixo sólido que a gente vê, tem o lixo líquido, o lixo gasoso e o lixo sólido. O Estado ele é responsável por controlar e administrar os impostos pagos pelos contribuintes, ou seja, por nós, cidadãos, nesse sentido, e é seu dever oferecer esse serviço da população. Então, é dever do Estado distribuir as verbas para os municípios, para que o município faça a coleta de lixo toda semana, para que o município ele busque outras alternativas para ajudar no destino do lixo, destino correto do lixo. Todas as cidades, elas enfrentam problemas. Um dos problemas que mais são destacados é a questão do lixo, principalmente o lixo sólido. A gente já chegou alguma vez a ir na rua e não encontrar um lixo no chão? Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente não encontrar um lixo na rua. Então, isso é um problema que enfrenta em todo o mundo. Não é só, por exemplo, na nossa cidade, não é no nosso estado, é no mundo inteiro. Então, todo o mundo sofre com problemas relacionados ao lixo. A manutenção da limpeza da cidade é de tarefa da administração do município, assim como o investimento e o incentivo dos profissionais da engenharia sanitária. Então, a coleta de lixo da nossa cidade é dever do município, do gestor do município. Ele tem a obrigação de toda semana mandar o carro nas ruas para fazer essa coleta de lixo e mandar o lixo para o destino correto, para haver a separação de lixo, para colocar lixo que pode ser reciclado separado do lixo que não pode ser reciclado. Ele deve ser tratado com maior prudência, pois compromete reservas de recursos naturais, ou seja, tanto o ambiente sólido quanto o ambiente aquático, até o ambiente gasoso, os ares, por exemplo, além de poluir e comprometer outros ambientes. O lixo mal descartado ele pode causar doenças. Essas doenças que estão destacadas aqui são algumas doenças que podem ser adquirida pelo ser humano e por animais também, caso o lixo seja descartado de forma incorreta e nós tenhamos contato com esse lixo mal descartado. Então, destacar aqui algumas doenças, como a cisticercose, a cólera, a disenteria, o tétano, hepatite B, giardíase, leishmaniose, leptospirose, dermatite de contato e verminose. Então, isso são algumas doenças que o lixo doméstico descartado de forma incorreta pode causar aos seres humanos. A transmissão de doenças pelo lixo ele pode ocorrer principalmente devido à grande quantidade de animais que é atraído por esse lixo, como por exemplo moscas, mosquitos, baratas, ratos, porcos, que são animais que podem transmitir doenças, e também pela dificuldade de higienização desses espaços de triagem, tanto pela doença de contato direto com o lixo, como também de doenças que em contato com esses animais. Por exemplo, o rato infectado, ele pode transmitir a doença leptospirose, por exemplo. É uma doença que compromete os seres humanos. Então, esse animal ele pode se contaminar através de um lixo mal descartado, de um lixo contaminado. Para prevenir dessas doenças, é fundamental o uso de equipamentos de segurança para quem trabalha com coleta seletiva, coleta do lixo, luvas, botas, máscara. Então, quem trabalha com essa seleção de lixo, selecionando o que é de reciclado e o que não é, os catadores de lixo, eles devem sim utilizar equipamento de segurança para fazer o manuseio desses materiais. Além também dos hábitos de higiene, né? Lavar as mãos, todos os cuidados que a gente está tendo hoje com o caso do coronavírus, por exemplo. A gente está mais higienizando as mãos, usando máscara. Então, esse tipo de higienização deve ser feito sempre,
Não é só por causa de uma pandemia, por exemplo. Os hábitos de higiene devem ser sempre um hábito comum do ser humano, para evitar muitas outras doenças. Então, aqui temos a coleta seletiva, os lixos e as cores de cada material. Por exemplo, o papel, a cor que identifica o lixo que tem que ser descartado, papéis como jornais, revistas, caixas, embalagem de papelão, tudo que está relacionado a papel. A cor do lixo é a cor azul. Não sei se vocês já viram, acredito que sim, até na escola mesmo, que tem lixo, cada lixinho tem uma cor diferente. Como a gente vê aí, azul, vermelho, amarelo e verde. Isso aqui são algumas cores só. Então, cada lixo desse é um tipo de lixo que tem que ser descartado ali. No azul, a gente só descarta papel. Por que isso? Por que essa seleção? Para facilitar os catadores de lixo. Por exemplo, pessoas que reciclam papel, materiais que são reciclados de papel, eles vão diretamente no cesto de lixo azul e vão lá coletar o papel. Então, o plástico é na cor vermelha, que seriam os plásticos, garrafa PET, embalagem de plástico, sacolas. Metal é na cor amarelo, como as latas de refrigerante, latas de sardinha, aqueles sardinhas enlatados, clipes, grampo, todo material em aço, todos são descartados no lixo amarelo, que é o de metal. E o verde, que é o de vidro. Copos, garrafas, todo material em vidro deve ser descartado no lixo verde. Todo material que são descartados de forma seletiva, eles são de uso reciclado? Não. Por exemplo, papéis que não são reciclados, o papel carbono, o papel metalizado, papel higiênico também não é um material reciclado, fita, crepe, quando a gente joga a massa. Então, esses são alguns materiais que nem todo material de papel ele é reciclado. No caso do plástico, por exemplo, cabo de panela, ele não é um material reciclado, adesivo, acrílico quebrado, por exemplo. Então, nem todo plástico é reciclado. No caso dos metais, esponja de aço, o bombril, ele não é um material reciclado. E no caso do vidro, espelho não é material reciclado. O tubo da televisão, aquele tubo de vidro, não é reciclado. Um óculos, quando a gente não usa mais, que não nos serve, quando a gente joga, ele não pode ser reciclado. Então, nem todo material que é descartado no lixo, ele é um material que pode ser reciclado. Então, terminamos aqui o nosso conteúdo sobre destino correto do lixo. A partir de agora, vocês vão responder a atividade relacionada a esse assunto que a gente viu agora. Sempre que vocês tiverem dúvida, pode voltar no vídeo e ir lá para entender melhor. E se a dúvida não for esclarecida, vocês entram em contato, manda lá no grupo ou então no privado e eu vou tirar essas dúvidas de vocês, certo? Beijo!